Olá pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Band Vale. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui conosco. Muito bom ter você aqui comigo no programa Construção e Valor. Tanto você da TV Band Vale que está nos assistindo, mas também você que de repente está acompanhando pelas plataformas digitais. É sempre um prazer poder trazer informação sobre o mercado imobiliário, sobre a construção civil e todo o ecossistema que envolve esse segmento tão importante, como eu sempre falo aqui, na nossa economia, para a nossa cidade, para a nossa região. Hoje, aqui, eu quero falar uma coisa com vocês sobre o programa de hoje, falando um pouco do desenvolvimento do mercado da construção civil e do mercado imobiliário, especialmente aqui na cidade de São José dos Campos. E para isso, eu estou recebendo aqui hoje o secretário de Urbanismo e Desenvolvimento e Sustentabilidade aqui de São José dos Campos, Marcelo Manara, que vai conversar um pouco com a gente sobre como São José dos Campos está trabalhando cada vez mais e vem trabalhando para justamente estruturar todo esse processo da construção civil do mercado imobiliário. Primeiramente, Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer ter você aqui. Prazer, Magno. Uma oportunidade muito grata de estar aqui com vocês, na Construção e Valor, conversando um pouco sobre esse desenvolvimento, né, sobre essa questão de São José dos Campos, que sem dúvida nenhuma é um segmento importantíssimo para o desenvolvimento da cidade, geração de emprego e renda, e bater um papo sobre isso é sempre um prazer. Que legal. Marcelo, o mercado da construção civil, de um modo geral, ele está aquecido, não é de agora. Eu acho que há pelo menos 2, 3 anos aí a gente vê um crescimento vindo bastante forte em todo o país. E São José dos Campos não é diferente. E a gente tem inclusive dados e números fornecidos pela própria prefeitura de que a gente vê a cidade sempre aprovando projetos e cada vez mais de 1 milhão de metros quadrados aprovados por ano nos últimos 3, 4 anos. Queria que você falasse um pouco do que São José dos Campos, a própria prefeitura, vem fazendo para trazer esse desenvolvimento para a cidade, para aproveitar naturalmente esse momento tão importante desse segmento da construção civil que fomenta muita coisa na nossa economia. Sim, Magno. Eu diria que a estratégia fundamental é tornar a regra clara e oferecer segurança jurídica para o investidor. São José dos Campos é uma cidade extremamente atrativa de investimentos. É uma capital de região metropolitana, sim, é uma cidade que tem atrativos e tem uma identidade, eu diria, já global, através da tecnologia, através da sua inteligência, né? Uma cidade que produz satélite, produz aviões, é uma cidade pujante como sim, capital de uma região metropolitana como o Vale do Paraíba. Então foi preciso dotar de regra, como fizemos isso no plano diretor em 2018. Um plano diretor que foi um pacto com toda a cidade, um pacto com o joseense, porque é outra coisa interessante, Magno. O joseense adora discutir a cidade. Então a gente consegue organizar, né, esses debates de uma forma construtiva muito importante, aberta, democrática, transparente e de muitas contribuições. Os setores da construção civil participam dos colegiados, a sociedade civil organizada. Então fizemos um grande pacto em nome do Plano Diretor 2018 e também logo na sequência o zoneamento. Então, nós resolvemos um problema que São José dos Campos, em 2017, tinha 26 grandes regiões da cidade desprovidas de regra por força de um impedimento judicial. Resolvemos isso, fizemos o plano diretor, fizemos o zoneamento. Depois começamos a regrar, fazer toda a regulamentação, entendendo como um relógio. As duas grandes engrenagens, sim, relógio analógico, né? Sim. Mas da minha época, analógico. E aquelas pequenas engrenagens também, né? Então, em 2022, fizemos um código de edificações extremamente moderno e arrojado. Pra você ter uma ideia, esse código de edificações foi o primeiro na América Latina que aboliu, por assim dizer, a construção convencional. E colocou como regra do jogo, como política pública, que se você quiser reformar uma casa, construir um sobrado, um prédio, shopping center, hospital, você tem que adotar conceitos da construção sustentável. Então essa é outra identidade. Então,
para resumir, São José fez regras modernas, segurança jurídica e apontando a cidade para aquilo que a cidade tem de mais caro. A qualidade urbanística, Sim. a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. Legal. Eu tenho até um exemplo prático disso, né? Porque tem um empreendimento aqui em São José que a gente estava trabalhando. Num primeiro momento, quando esse empreendimento chegou para nós, um dado momento, um projeto aprovado, um condomínio multifamiliar. Na época tinham 300 unidades. E naquele momento nós tivemos que declinar o projeto, porque, o que a gente costuma dizer, não fechava a conta. Porque ele estava sobre um código, ele estava sobre um plano, sobre um zoneamento, sobre algumas diretrizes e regras, que você tinha muita complexidade, né, para poder executar aquele empreendimento. E o que acontece? Na época, o corretor voltou para nós e falou, olha, aquele projeto, não, esquece isso aí. Não, mas mudou. No que mudou, viabilizou. Sim. E aí a gente fez esse empreendimento, estamos concluindo. Então, é legal trazer, materializar, tangibilizar bons isso. Resultados do investimento. Resultados. O empreendimento já foi vendido, já tem mais de um ano, 100%. Vamos entregar ele agora no primeiro semestre, agora de 2025. Ou seja, dada essa característica que você trouxe, ou seja, acomodou, viabilizou. E aí é nesse sentido, desse exemplo que eu estou dando, que eu já quero até trazer um comentário aqui interessante, que é o seguinte: a gente começou a ver, inclusive, muitas outras empresas vindo para São José. Foi perceptível para vocês também, justamente essa prospecção, por que não assim dizer, o que começaram a vir empresas de fora, de outros estados, a investir, não só do estado de São Paulo, empresas do mercado imobiliário e da construção civil de um modo geral, vindo para São José, né? Sim. Eu colocaria isso em 2 eixos. Tá. Primeiro que para recepcionar e manter essa atratividade, foi preciso também, e você opera no setor, você sabe o quanto para o empreendedor, empresário, é importante o prazo de aprovação. Fundamental. Então, internamente, nós trabalhamos melhorias processuais, né, modernização do processo de aprovar. Né? Então, São José dos Campos tem números, por exemplo, que para pequenos edifícios, né, até 1.000 metros quadrados, nós implementamos um sistema automático, que é o ARA, né, para aprovação automática. Trouxemos de 9 a 15 dias de prazo que demorava isso, para hoje, menos de 3 dias em média, você tem a aprovação da prefeitura. Né? Para grandes empreendimentos também, trouxemos de um cenário de mais de 300 dias para menos de 150 dias. Então, isso também fortalece essa relação de atratividade. Venha, sente com a prefeitura, porque nós damos esse acolhimento ao empreendedor para que, obedecendo a regra, não flexibilizando, não é que a aprovação é rápida porque é nas coxas, não é nada disso. Seguindo regras, né, que esse atendimento foi preparado para isso. Ao mesmo tempo, para empresas, né, a Sala do Empreendedor de São José dos Campos também se tornou uma referência para a chegada de CNPJs. Então, se você quer montar uma empresa em São José dos Campos, o que antigamente demorava 3, 4, 5 meses para você poder gerar, né, a primeira nota fiscal, às vezes o empreendedor está com aquele galpão alugado e paga 5, 6 meses sem poder, né, começar a faturar. E trouxemos isso para menos de 24 horas. Nossa. Então, essa é uma identidade já de muitos anos. Então, nós saímos de um cenário de chegada de 5.000, 5.500 empresas no ano de 2017, para esse ano, sempre uma escala evolutiva, para mais de 20.000 chegadas. 60% disso MEI, né? 40% os outros regimes. Então, para os empreendedores, trabalhar internamente o mecanismo de aprovação, ao ponto de, no Ministério das Cidades, tem um índice de competitividade municipal. São José dos Campos foi, durante os 2 últimos anos, o case referência nacional. É a cidade melhor pontuada no quesito construindo na cidade, justamente por esse mecanismo moderno de aprovação. Né? Então, isso foi muito importante dentro desses 2 eixos, né? Tanto a chegada de empresas quanto o mecanismo de aprovação para a construção civil. E, por outro lado,
essa cidade atrativa possibilitou, porque eu recebo muitos empresários e investidores de outras regiões. Sim. Então, só para citar São Paulo e Rio de Janeiro. Tá. Quando chegam aqui, Magno, 3 coisas todos eles falam. Primeiro, indicador de atratividade, sensação de segurança. Os indicadores que São José dos Campos tem, através dos investimentos em tecnologia, o CSI, né, os números de segurança, né, que colocam São José como se fosse uma cidade média europeia, em termos de números de segurança, é o que mais atrai investidores para cá. Segundo, mobilidade. É uma cidade fluida, é uma cidade que não sofre com grandes congestionamentos. O joseense é até meio mal acostumado nisso. Fica 5 minutos, 6 horas da tarde, já acha que virou um caos. Né? E o terceiro indicador, que é muito legal também, zeladoria da cidade. Esses investidores entram aqui, não vê uma pichação, vê toda a cidade bem cuidada. Fala, eu vou fazer o meu empreendimento aqui porque o adquirente do meu produto tem essa percepção de qualidade urbanística, de qualidade de vida da cidade. Né? Então, esses 2 eixos é muito nítido, né, para o gestor público o porquê que São José tem esses números que geram 1 milhão de metro quadrado adicionado por ano. Quando a gente fala de empresa do setor privado, o que por exemplo, um fundo de investimento ou alguém que vai aportar algum recurso, a primeira coisa que olha é o quanto que aquela empresa tem governança, para saber o quanto que ela consegue administrar os recursos e fazer com que aqueles recursos possam gerar resultados. Quando a gente fala do setor público, que você está dizendo, nada mais é do que justamente a eficiência da governabilidade que a cidade tem para poder dar essa celeridade, garantir essa segurança jurídica, ou seja, tudo aquilo que as construtoras, incorporadoras, que o mercado de um modo geral, para atrair essa pujança de sair de 5, 6 mil para 20 mil, como você disse, somada a muitos outros fatores que a gente vem falar aqui, de tecnologia, desenvolvimento, parque tecnológico, né, todo o sistema modal, de logística, transporte, enfim, é isso que você está dizendo. O quanto que vocês observam também a transformação digital da cidade nesse impacto que trouxe também para esse desenvolvimento da construção civil? Você citou aí ferramentas, né? Ou seja, a tecnologia transformando o processo e dando mais fluidez. Houve também muito investimento em tecnologia, pelo visto. Muito investimento, porque a tecnologia está no DNA da cidade. Né? Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi nos aproximarmos do Parque Tecnológico. Importante. Né? Porque é um parque tecnológico referência da América Latina. Ali é delicioso você levar provocações. Então, em 2017 levamos provocações, como que, por exemplo, nós fazemos para fiscalizar o território, né? Coibir construções em área de risco, parcelamento clandestino, degradação ambiental, porque a gente não vê mais condições da prefeitura, como gestão pública, contratar 100 pessoas, pôr num carrinho 8 horas da manhã e ficar olhando o que a cidade está certo ou está errado. Né? Então fomos ao Parque Tecnológico, lançamos essa provocação e o resultado disso foi que há 5 anos nós temos o sistema, foi o primeiro município na América do Sul a fazer, nós temos 4 satélites que passam um verdadeiro scanner no território de São José dos Campos. E aí que é o pulo do gato do gestor. Nós não compramos imagem de satélite. Nós compramos o serviço de detecção. Se passou e ali tinha um solo normal. Na outra passada, já viu que tinha uma máquina abrindo um arruamento, é um indicador de loteamento clandestino, parcelamento clandestino. Né? O nosso fiscal recebe a coordenada, a foto antes, a foto depois e a coordenada, né? Então isso já é um programa, o próprio Estado de São Paulo está, né, adquirindo sistemas parecidos, copiados, né, em São José dos Campos. Então isso é um exemplo, né, o pixel identificado é de 25 metros quadrados. Então passou o satélite, tinha uma árvore, na outra passada não tinha mais essa árvore, gera ponto e aí internamente a gente verifica se é uma iniciativa que está autorizada, se estava tudo certo. Cruza ou, se essa não, informação. aí promove ação fiscal e tal. Então, isso gerou
também, né, uma coisa muito positiva de que em São José dos Campos não compensa fazer o acochambro, o ilegal, vamos fazer isso e tal. Você dá um recado, né? Literalmente. Uma outra coisa que é importante, né? Quando São José não tem mais lei de anistia, já há muito tempo, que é um recado dado, por exemplo, para você construir conforme o Código de Obras, fazer, porque se você faz uma lei de anistia a cada 2, 3 anos, como é o que acontecia em tempos anteriores, você manda um claro recado, fala, não precisa obedecer a regra porque daqui a pouco faz uma anistia. Você se enquadra na anistia. Então esse é um aspecto importante também para você manter a qualidade urbanística. Aqui você tem que obedecer recuo, obedecer os padrões construtivos, né? Porque tudo isso resulta naquilo que a gente estava falando. Você andando na cidade de São José dos Campos, você percebe esse zelo, essa qualidade urbanística, qualidade ambiental e a qualidade de vida. Então é isso que torna a cidade cada vez mais atrativa. É muito investimento em tecnologia, falamos há pouco da questão da segurança, Sim. É um exemplo maior disso. Também no planejamento urbano, né, um aporte de tecnologia. E agora já discutimos, né, para o que vem pela frente aí, né, como que a gente traz essas inovações da inteligência artificial, tudo também para o ambiente da gestão pública. Nós vamos fazer um breve intervalo. Já já a gente volta para continuar esse papo aqui com o Marcelo, falando muito desse desenvolvimento que a cidade de São José dos Campos tem feito para absorver e para cada vez mais desenvolver o setor, né, de um modo geral, por que não, da construção civil e do mercado imobiliário. Fica aí que a gente volta já já. Ô Magno, e agora eu tenho aqui uma informação para quem está acompanhando o Construção e Valor, as pessoas que acompanham principalmente as informações que a gente traz sobre o mercado imobiliário e sobre o mercado da construção civil. E agora aqui o que acontece? Essa informação é a seguinte, eu estou aqui com o Robson Almeida, que é o CEO da Construvap, uma empresa que está chegando agora no Vale do Paraíba, mas o Robson ele já está no mercado da construção civil há muito tempo, ele é especializado principalmente em tecnologias construtivas e eu queria, Robson, que você falasse um pouquinho para a gente sobre os serviços e sobre toda essa estrutura que a Construvap vai trazer agora aqui para o Vale do Paraíba. É isso aí, então. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aqui, Nelson. Agradecer ao Magno também aí pelo convite, né? De participar aqui desse programa, Construção e Valor aqui, que atende todo o Vale. Realmente é uma honra para a gente aqui. Eu falo em nome da Construvap. Meu nome é Robson Almeida e, como o Nelson já disse, nós somos especializados em tecnologias construtivas. E o que vem a ser isso aí? Nós trazemos eficiência, trazemos toda a parte de sustentabilidade para a construção. Então, nós temos todo um ecossistema onde nós industrializamos, produzimos tecnologias construtivas e fazemos toda a parte do treinamento de mão de obra, que é um grande gargalo hoje. Acho que todos sabem aí que a mão de obra realmente é um grande problema. Nós temos a Academia Construvap, que estamos trazendo aqui. A Construvap está nascendo neste momento aqui no Vale do Paraíba. Então, eu tenho já 25 anos de experiência neste mercado da construção civil, com engenharia, com execução de obras. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, entendendo que o Brasil precisa realmente de uma evolução, de uma revolução até para a gente atender essa grande demanda que tem aí. Muito bom. E Robson, fala pra gente também, é importante também, eu gostaria de saber, por que a Construvap escolheu aqui a região do Vale do Paraíba? A gente sabe que você não é originalmente aqui da região do Vale do Paraíba, tem operações em outras regiões, mas por que escolheu aqui a região do Vale do Paraíba, São José dos Campos e toda essa nossa região aqui? Bom, parece daqui a pouco que eu vou estar sendo um pouco aí piegas, né? Mas a realidade é que eu me surpreendi. Eu fiquei fascinado com o poder, com a segurança da cidade, com o desenvolvimento da cidade. Parabenizo aqui desde já toda a parte da prefeitura, de todos. Realmente é uma cidade extremamente organizada. Eu fiquei surpreso. Há muito tempo eu não vinha para cá, eu passei muito tempo fora. As minhas operações estão em Santa Catarina, temos operações também no Centro-Oeste, em Brasília. Estamos trazendo para cá as indústrias. Então são alguns modelos construtivos que nós desenvolvemos ao longo do tempo, patenteados inclusive, paredes prontas com tecnologia, com o EPS que traz poder acústico, poder térmico e tive a oportunidade num convite de participar de um evento aqui junto com a Convap,
foi extremamente produtivo, proveitoso, e eu conhecendo aqui a cidade, conhecendo o Vale do Paraíba, mas principalmente São José dos Campos, eu fiquei impressionado realmente com a tecnologia, com a cidade, e nós resolvemos investir e vamos investir pesado aqui em todo o Vale para atender essa população que merece ter acesso a essas tecnologias. E os principais, então, diferenciais, digamos assim, os diferenciais da Construvap e das tecnologias construtivas que ela traz é principalmente, a gente pode dizer assim, tanto com relação a custo e com relação à qualidade do tipo de serviço que ela oferece. Perfeito. Esse é o ponto. Porque quando nós falamos de tecnologia, falamos em inovação, nós estamos relacionando diretamente com eficiência. Então a eficiência ela está ligada diretamente à qualidade de vida, à alta performance na obra. Então, hoje as nossas paredes prontas, as nossas tecnologias, elas são sustentáveis. Por que são sustentáveis? Você vai economizar com energia, você vai economizar com água na execução, com madeira na execução. A mão de obra ela tem uma ergonomia muito grande também. Então podemos dizer que sim, que a eficiência ela vai trazer também custo. Nós vamos diminuir o custo do seu custo final da mão de obra, porque a obra ela vai ser desenvolvida com muito mais velocidade. Esse é o ponto. Então, enquanto uma obra convencional aí você vai levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para executar, com certeza, com as nossas tecnologias, isso vai ser diminuído pela metade. E nós asseguramos que o custo dessa obra, você vai ganhar aí de 20% a 30% de economia no seu bolso. Excelente, Robson. E agora, para quem está acompanhando aqui o Construção e Valor e buscando informações sobre o mercado da construção civil, como essas pessoas fazem para encontrar a Construvap? Muito bem. Então eu vou deixar aqui na tela o nosso QR Code e eu peço para que você escaneie esse QR Code e ali vai te levar para a nossa página, para o nosso site, para nossas redes sociais e ali você vai ter bastante informação. Mas me chame, eu vou deixar o meu número pessoal do WhatsApp também e vai ser um prazer atender você que quer investir aqui na região, que é construtor, que quer construir a sua casa própria, o cliente final também. Vamos ter muito prazer em atender você. Bom, pessoal, voltando aqui, programa Construção e Valor, hoje conversando com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Manara, que está conversando aqui no primeiro bloco, conversando bastante sobre como que a cidade vem desenvolvendo. E, Marcelo, pegando um pouco do gancho do primeiro bloco, eu acho que a grande forma da gente perceber se aquilo que a gente está fazendo, no caso do setor público, está dando certo ou não, é o quanto que isso é perceptível lá para o cidadão, para o munícipe, o quanto que isso chega lá em qualidade de vida, em desenvolvimento, porque a partir do momento em que a cidade cria todo um ambiente de desenvolvimento, de sustentabilidade, proporcionado por todo esse ecossistema que nós falamos aqui, chega lá na ponta, digamos assim, né? E isso cada vez mais, eu acho que tem sido percebido por vocês, né? Sim, e nós falamos da regra maior do jogo, que é o plano diretor de zoneamento. Então, vamos dar um exemplo disso, né? O plano diretor é esse grande pacto, discussões para onde a cidade tem que ir, o que tem de certo no teu bairro, o que tem de errado, o que precisa, o que não precisa e tal. E aí faz um grande planejamento, né? Então, em 2018, fizemos essa discussão, foram cerca de 150 reuniões e discussões e tal. É um processo participativo, como eu disse, muito grande, e detectamos os pontos de desequilíbrio da cidade. Então, daí nasceu, e eu vou dar um exemplo, fato, o Parque Santa Júlia, lá no Putim. Por quê? A população lá do Putim, na discussão do plano diretor, falou, olha, não temos área pública aqui de qualidade, de lazer e tal, né? Então, essa é uma percepção da população, né, quando nós entregamos o Parque Santa Júlia, um parque moderno, com escorregador, com muitos pomares, pista de caminhada, enfim, né, um lago, o quanto, né, que ela participou lá atrás do planejamento da cidade,
levantando a mão e falando, olha, nós temos aqui 20, 30 mil pessoas que não têm acesso a um parque. E aí vem o poder público atendendo aquela demanda, né? Uma outra percepção que a gente sempre recebe esse retorno muito, muito positivo da população. Nós temos que entender a cidade de uma forma mais equilibrada. Então, ainda São José dos Campos tem um movimento que a gente chama pendular muito forte das regiões mais, né, da leste para o centro, do sul para o centro. O que essas pessoas vão buscar na região central? Emprego, acesso a serviços públicos, educação, enfim, né? Então nós distribuímos novas centralidades para que você não tenha que se deslocar muito, porque ali nessas regiões, sim, né? Sim. E com isso trouxemos urbanisticamente, por exemplo, a aprovação de edifícios com fachada ativa. O que é fachada ativa? Não é aquele muro com guarita na frente, né? Mas você tem embaixo dos prédios padaria, restaurante, farmácia, né? E tem todo esse serviços, convívio, né? E comércios. Isso. Então você mantém uma cidade mais viva, mais bem distribuída, né? Nesses locais, que esses empreendimentos. Tudo isso dentro dessa percepção de que você tem que ter o desenvolvimento dos bairros autossuficientes em termos de oferta, né, de emprego, oferta de serviços, né? Legal. E isso tudo você equaciona a mobilidade. Tá? Então, para a Dona Maria e o seu Zé, o que é importante? Que o seu filho tenha emprego perto de casa, tenha acesso a um posto de saúde, né? Tenha os equipamentos públicos estejam bem distribuídos pela cidade. Então, tudo isso daí é a forma de gerir baseado numa regra clara, que é o plano diretor de zoneamento, né? Legal essa sensibilidade e essa percepção que vocês tiveram naturalmente para literalmente saber qual é a necessidade, que nem você falou do Parque Santa Júlia, para entender qual que é a necessidade que o cidadão tem para poder atender isso aí. E aí eu trago uma percepção de quem atua e opera no mercado, que é o seguinte... Tem um detalhe, se me permite. Não, claro, por favor. Só para complementar. São José tem o distrito de São Francisco Xavier, que é uma outra realidade. Então, na época do plano diretor, os representantes de São Francisco vieram ao Conselho Gestor do Plano Diretor e falaram, olha, nós não nos vemos representados nas diretrizes da sede, né? Porque tem o distrito de Eugênio de Melo também, mas o Eugênio de Melo é uma conexão, né? É quase, um bairro da uma região. Quase nem entende mais como distrito, não né? Tem uma divisão tão grande como tem aquela situação de São Francisco. Sim. E aí aprovamos isso, né? Essa leitura. Então falamos, São Francisco vai ter um plano diretor próprio. Legal. Então vai ser o primeiro distrito no Brasil, que né, o São José vai ser a primeira cidade no Brasil com 2 planos diretores. Estamos fazendo agora um plano de gestão distrital, que é discutir as políticas públicas, tudo o que tem no entorno daquela especificidade, que são aqueles 4 mil habitantes de São Francisco. Porque né? tem uma característica peculiar, né? Não dá para. Me desculpe interromper, que eu não podia deixar de comentar isso, que é uma inovação. Importante. É uma inovação, né? E é uma oportunidade de criar uma política pública tão inovadora como o legal, acho que é importante quem está nos assistindo aí, acompanhando a nossa audiência, saber o quão, volto a dizer, aquilo que eu estava falando, né? Da sensibilidade que a cidade está tendo, né? Da governança da cidade, e entender isso. E eu estava dizendo, justamente isso que você estava falando, porque a gente que atua no mercado da construção civil, mercado imobiliário, a gente tem algumas premissas naturais de quando você vai buscar uma área para empreender, né? Seja ela de qual setor, de qual segmento. Mas quando você fala normalmente de um segmento mais econômico, você sempre tem a dificuldade, porque quando você acha um terreno, normalmente, no mercado de uma forma geral, você fala, puxa, mas aquilo lá, o terreno é barato, mas não tem nada, não tem asfalto, não tem escola. E assim, sem qualquer demagogia, eu tenho uma percepção de São José, porque São José é grande. E uma vez eu fui com um amigo para ver umas áreas, e eu falava, nossa, aqui é São José? E aí tinha asfalto, eu via escola, eu via posto de saúde. Então a gente viu uma rede de serviços que normalmente quando você vai numa área mais afastada, você não encontra. Que é a grande dificuldade de empreender, porque você fala, poxa, eu posso, mas como é que eu vou anunciar o produto num local
Porque normalmente o que você usa como apelo de publicidade? Né? 2 minutos de escola, 2 minutos disso aqui. Agora, como é que você lança um empreendimento? Pô, mora a 30 minutos do centro, mora a 45 minutos de um posto de saúde, seu filho aqui vai estudar, puxa, tem que torcer. Não. Então, ou seja, a gente vê muito quando você pega as regiões mais distantes, né? Às vezes o acesso à escola, e isso a gente não vê. Então, foi legal a sua fala, porque me veio à mente exatamente esse critério. Volto a dizer, por exemplo, a gente tem um produto que a gente faz, que eu conheço, que a gente opera aí numa região aqui na leste, que teoricamente falando ele é afastado, mas tem toda a infraestrutura lá. Sim. Inclusive na Gleba, que a gente faz um projeto lá, tem uma escola e uma creche nova. Então a gente fala que nasceu junto com o produto toda essa infraestrutura, tem asfalto e é um asfalto bom. Então, enfim. E agora, secretário, eu queria que você falasse um pouco, assim como você disse, desse plano que está em desenvolvimento aí para o distrito de São Francisco Xavier. Quais são os desafios aí que a prefeitura tem dessa questão que vocês estão desenvolvendo? Queria que você falasse um pouco, contasse um pouco para a nossa audiência, um pouco dos desafios, os planos, os projetos aí que está desenvolvendo além de São Francisco Xavier, outras coisas mais que de repente você acha que seja útil para quem está nos acompanhando. Lógico, então. Nessa semana tivemos dois grandes momentos para o futuro de São José dos Campos, né? Então, nós terminamos um estudo junto com o FCTH USP, que é o maior laboratório de hidrologia da América Latina, há 2 anos, com recursos do FEHIDRO, como que a cidade vai se planejar em termos de drenagem sustentável. Porque hoje, uma das preocupações das médias e grandes cidades do mundo é se preparar para o cenário de mudanças climáticas, né? Eu costumo dizer, para todo mundo entender, antigamente tinha São Paulo, terra da garoa. Hoje não tem garoa em São Paulo, é só grandes trombas d'água, grandes tempestades. Né? Aqui também, São José dos Campos, essas tempestades. Sim, então, a cidade tem que se planejar como que vai fazer essa drenagem mais eficiente, mais bem distribuída. Legal. Então, apresentamos nessa semana uma das 20 cidades no país que tem, né? Nós temos no nosso plano diretor de macro drenagem, são os piscinões, são as estruturas maiores, né, que a prefeitura tem investido também bastante nisso. E agora temos o que a gente chama de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza. Então, a microdrenagem também auxilia nesse processo de adaptação e resiliência à mudança climática, né? Que legal. E um outro evento muito importante foi o prefeito assinou, antes de ontem, no IPT em São Paulo, uma adesão, né? São José, Sorocaba e Santos serão as 3 primeiras cidades no Brasil, isso liderado por São José dos Campos, inclusive, que vai se preparar como cidade carbono neutro, que também é um grande tema que está tudo dentro desse cenário de mudança climática. Por quê? Isso, pensando naquilo que a gente estava falando, como que se planeja uma cidade. Agora, né, os gestores têm que planejar o desenvolvimento da cidade, levando em consideração esse fator que há 20, 30 anos não existia. Sim. Né? Então, preparar uma cidade resiliente, quer dizer, uma cidade que se adapta à mudança climática e uma cidade sustentável. Aliás, São José dos Campos foi a primeira cidade no Brasil certificada como cidade inteligente, que estávamos falando há pouco do uso de tecnologia e tudo mais, resiliente e sustentável, né? E uma das únicas 5 no mundo que foi 2 vezes recertificadas. Agora, recentemente, o prefeito recebeu em abril a segunda recertificação no nível máximo, que é platino. Então, realmente é uma cidade que pensa no futuro e está se preparando para isso. E os desafios que nós temos, né? Dentro dessa ótica, dentro desse cenário, o próximo mandato, o prefeito terá que entregar para a cidade o novo plano diretor e o novo zoneamento. Que legal. Né? Então, daquilo que o esforço que foi feito em 2018, 2019, vai ser refeito, vai ser rediscutido para onde o joseense quer que a cidade caminhe, do jeito que quer que caminhe, num grande novo pacto em nome do plano diretor e do zoneamento, que até 2028 tem que ser entregue. Puxa vida, que legal saber
né, e ouvir isso, porque a gente vê o quão a cidade está preocupada, né? Eu acho que tem o envolvimento do cidadão, tem o envolvimento de todos os setores, né, que envolve, como vocês disseram muito bem. Então, assim, acho que é legal isso. E tenho certeza que vai ser feito com muita sensibilidade, entendendo as necessidades. E quando você traz tanto essa questão, né, da drenagem, sim, e quanto da preparação, né, justamente por toda essa mudança climática, obviamente isso é uma visão de futuro, né, porque o que a gente quer é justamente deixar uma cidade cada vez melhor. Quando eu falo a gente, porque todo mundo tem essa responsabilidade, não é só a prefeitura, não é só a secretaria, todos nós temos essa responsabilidade de deixar aí uma cidade cada vez mais sustentável, né? Não é somente o desenvolvimento desorganizado e desestruturado que a gente vê muitas vezes acontecer, porque isso é irreversível. Cidades que você vê crescer de forma desorganizada, ela vai enfrentar com uma muito maior dificuldade todas essas mudanças, principalmente a climática. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no programa Construção e Valor, foi muito gratificante recebê-lo aqui. Tenho certeza que muita informação também para o mercado e também para o nosso cidadão ouvir aqui tudo aquilo que você disse. Eu que agradeço essa oportunidade, sempre é um prazer enorme conversar sobre a cidade de São José dos Campos, né? E sempre garantir que para o investidor, para o empresário da construção civil que venha investir na cidade, é uma cidade que tem regras, tem segurança jurídica e tem qualidade urbanística e qualidade de vida, né? Porque é o lema da cidade, porque bom mesmo é viver em São José. É isso aí. Obrigado, viu, secretário? Bom, pessoal, a gente conversou hoje aqui muito sobre isso e tenho certeza que todo esse tipo de informação trazido aqui, informações talvez que você que está nos acompanhando não tinha conhecimento, acho que é muito importante para você saber onde você mora, para você saber o que a cidade está fazendo em função de todo esse programa, desse desenvolvimento, e também para quem empreende, para quem constrói, para quem incorpora, para quem vende, para quem faz todo um processo. É fundamental saber isso. Por quê? Porque a gente quer justamente isso, o mercado precisa disso, o desenvolvimento econômico passa naturalmente por essa governança, por quanto que aquilo que o setor público literalmente tem domínio sobre essas necessidades, domínio sobre essa sensibilidade, essa percepção daquilo que a cidade precisa para caminhar, né, para progredir, literalmente falando aí, para um desenvolvimento cada vez maior, mas também organizado e de maneira sustentável. Então, espero que vocês tenham gostado. O programa Construção e Valor passa muito rápido e eu espero vocês no próximo programa, com certeza trazendo mais informações. Até lá!